Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar de Liga dos Campeões e o Paris Saint-Germain que vem de uma derrota para o início do campeonato francês e faz sua estreia contra o Dortmund nessa terça-feira no Parque dos Príncipes. Tenho muita coisa para dizer sobre esse Paris Saint-Germain, sobre as entrevistas coletivas do Marquinhos e do Luiz Henrique, mas antes, por favor, gente, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, é muito importante para mim, tá bom? Vamos lá! Gente, esse é o primeiro Paris Saint-Germain que eu vejo completamente sem pressão antes de começar uma Champions. Vocês sabem que quando o Qatar chegou no clube, o objetivo era Liga dos Campeões, vamos investir, tudo. Todos os anos, desde 2011, foram investimentos atrás de investimentos para montar um time de estrelas capaz de conquistar a Champions. E a gente viu que essa fórmula não funcionou. Portanto, o Paris Saint-Germain resolveu mudar o direcionamento do clube, fez muitas mudanças nesse último mercado, como vocês viram, várias saídas de jogadores que a gente não imaginava, como, por exemplo, o Verratti, o próprio Neymar, o Messi, beleza, a gente já imaginava, né, que ele podia ficar ou não. Mas é um time que agora é formado por muitos franceses, é um time montado para agradar Kylian Mbappé, mas um time ainda sem muita confiança e com muitas dúvidas, né? Porque se a gente olhar em 5 rodadas do campeonato francês, o Paris Saint-Germain tem 8 pontos, está na 5ª colocação, já dá para ver que não foi um começo nem de longe próximo dos que aconteceu nos últimos anos. Então, é um Paris Saint-Germain rodeado de dúvidas e um treinador, Luiz Henrique, que chega com um perfil bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, por exemplo, quando ele estava na seleção da Espanha, que ele era sempre polêmico. Vocês lembram na Copa do Mundo do ano passado? Ele fazia live na Twitch para trocar ideia com os torcedores espanhóis, falando tudo que ele pensa, sem papas na língua. E assim, é muito estranho ver um Luiz Henrique agora que simplesmente dá respostas protocolares e fala amém para todas as decisões da diretoria. Eu acho que talvez ele esteja aí tentando uma redenção, um renascimento aí na carreira de treinador, porque foi muito ruim a passagem dele na Espanha, né, na seleção espanhola. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas já posso dizer para vocês que a declaração que o Luiz Henrique deu na coletiva de hoje me surpreendeu, porque ele fala que nós não estamos obcecados pela Liga dos Campeões. É uma frase forte e é uma frase que não é verdadeira. Por quê? Se a gente sabe que o Qatar chegou no Paris Saint-Germain em 2011 para construir um time para ganhar a Liga dos Campeões, esse investimento, ainda que mudou, né, tenha mudado o direcionamento, é um investimento que ainda existe e é para conquistar a Champions. Porque se for para conquistar o Campeonato Francês, não precisaria de tudo isso, né? Então, por mais que o discurso do Luiz Henrique tenha sido esse, até forte falar, eu acredito que é apenas uma forma de desviar o foco. Mas, olhando assim, acompanhando a imprensa francesa, a imprensa mundial, no nível esportivo, eu vejo um Paris Saint-Germain completamente sem pressão às vésperas de começar uma Liga dos Campeões, tá? Vamos começar falando aqui sobre esse desafio contra o Dortmund. Bom, o Dortmund foi campeão da Champions em 97, o Paris Saint-Germain enfrentou o Dortmund, que na época era o Dortmund do Haaland, em 2020, naquele ano da pandemia. O PSG perdeu na Alemanha, depois venceu no Parque dos Príncipes, já sem torcida, e naquela edição foi quando o Paris Saint-Germain conseguiu chegar na final da Champions e perder para o Bayern de Munique. Os dois times mudaram desde então, muito, né? Tanto o Paris Saint-Germain quanto o Dortmund. E vale lembrar, é ótimo. Vocês lembram do Thomas Meunier, o lateral direito, belga, que era do Paris Saint-Germain, que tá no Dortmund? Então, ele não vai jogar. Ele não foi nem inscrito na Liga dos Campeões, porque ele não tá se dando bem com o treinador, tentou sair do Dortmund, tá no seu último ano de contrato, então não vamos ver o reencontro do Thomas Meunier com o PSG, tá? Só uma informaçãozinha extra aqui pra vocês. E o Paris Saint-Germain, nessa Liga dos Campeões, vai enfrentar, além do Dortmund, o Newcastle, que vem como uma grande surpresa, é um time que tem jogado muita bola. E o Milan, né, gente, que foi semifinalista da última edição da Liga dos Campeões e já conquistou a Champions 7 vezes. Então,
É um time ali com muita história. Para falar um pouquinho desse time do PSG, quem tá fora? Kimpembe, Asensio e Nuno Mendes, tá? E o Kang In-lee, o sul-coreano, ele já voltou de lesão, só que ele foi liberado para participar dos Jogos Asiáticos com a Coreia do Sul, do dia 19 de setembro até o dia 8 de outubro, por isso que ele não está à disposição do Paris Saint-Germain. A derrota do PSG no final de semana contra o Nice por 3-2 é uma derrota que ela mostra muitas fragilidades. Lembrando, nesse jogo o Marquinhos não atuou, ele tinha acabado de voltar da seleção brasileira, então o Luiz Henrique preferiu poupá-lo nessa partida. E nesse jogo o Mbappé fez 2 gols, né? Apesar da derrota, ele foi bastante, assim, destacado na imprensa francesa, como sempre o Mbappé é poupado de todas as críticas. Curiosamente, mas é um Paris Saint-Germain que ainda não tem cara de muita coisa. Mas o Luiz Henrique tá zero preocupado quanto a isso, tá? Vou já trazer as informações aqui da coletiva. Vamos lá. A princípio, o Luiz Henrique vai usar o time que venceu o Lyon por 4-1. Só tem uma dúvida em relação ao ataque. Como o Asensio tá fora, vai jogar o Gonçalo Ramos ou o Kolo Muani? Pelo que eu tenho visto aqui acompanhado, o Kolo Muani tá com uns pontinhos a mais à frente do Gonçalo Ramos, porque, bom, ele fez a estreia dele com a camisa do Paris Saint-Germain no jogo contra o Nice e já deu uma assistência pro Mbappé. Então, o palpite da galera aqui é que vai jogar Kolo Muani. Olha, confesso que é uma dúvida justa, mas eu usaria o Gonçalo Ramos, até pela experiência dele também na última temporada com o Benfica na Liga dos Campeões. Então, o provável time do Paris Saint-Germain para enfrentar o Dortmund nessa terça-feira vai ser com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos capitão, Skriniar, Lucas Hernandes, Zaire Emery, Ugarte, Vitinha na frente, Dembélé, Mbappé, aí ou o Kolo Muani ou o Gonçalo Ramos, tá? O L'Equipe coloca o Kolo Muani como... Se tivesse que escolher um dos dois, o L'Equipe tá colocando o Kolo Muani. O Fabian Ruiz é dúvida, ele sentiu a coxa, né, na data FIFA, coxa esquerda, mas participou do treino, enfim, no comunicado médico do Paris Saint-Germain o nome dele não tava. Bom, vou falar agora os destaques da entrevista coletiva do Marquinhos, tá? Mesmo ele não tendo atuado contra o Nice, ele disse que logo após a derrota, o time todo já voltou, assim, já mudou o estado de espírito, já começou a focar na Liga dos Campeões e que o técnico Luiz Henrique mostrou as coisas que o time precisa melhorar, né, a atitude, e que o grupo tentou fazer o melhor. Mas ele falou assim, é nesses detalhes que a gente perdeu o jogo. E a gente precisa ver como tirar as lições, né? E ele conclui dizendo que eles trabalharam bastante nos últimos 2 treinos e todos estão muito motivados para o jogo de amanhã, né? Da Liga dos Campeões contra o Dortmund. Todo mundo fica motivado. Quase todos os times costumam mudar uma chavinha quando eles saem do campeonato nacional, né? No caso francês, para a Liga dos Campeões. E aí ele fala também assim, a gente precisa fazer o nosso melhor para ter um bom resultado e é preciso mostrar uma cara desde o nosso primeiro toque na bola. E aí ele fala sobre o trabalho do Luiz Henrique, Marquinhos. Ele tem objetivos muito claros. Ele não trabalha uma competição diferente da outra. Então ele prepara cada jogo da melhor maneira, ele é exigente, muito implicado em tudo que ele faz. Então, assim, o Luiz Henrique ele não dá tipo um peso maior porque é Liga dos Campeões. Aí o Luiz Henrique, para fazer um bom caminho na Liga dos Campeões, você acha que precisa ser obcecado? Aí vem aquela resposta que eu falei no início do vídeo. Você já sabe a resposta, disse o Luiz Henrique. Quando um clube é obcecado por alguma coisa, nunca é um bom sinal. É preciso ter esperança, ambições, mas obsessão nunca funciona. Aí outra pergunta, o Paris Saint-Germain não tá falando mais que quer ganhar a Liga dos Campeões, mas você, Luiz Henrique, quais são seus objetivos pessoais nessa Champions? Bom, é preciso ver como a competição vai começar, né? O futebol é maravilhoso porque todos os resultados são possíveis, você pode jogar mal e ganhar, e o inverso também acontece. E nós, como clube, estamos muito motivados para ganhar todas as competições, é o objetivo do time,
é o único objetivo e isso é o necessário. Aí teve um momento também da coletiva que ele é interrogado sobre a questão do meio-campo, né? Você tá satisfeito? Ele, très satisfeito, tipo, muito satisfeito. E o Verratti, e a saída do Verratti? Très satisfeito. Tipo assim, parece um robozinho. Por isso que eu falo, não parece muito o Luiz Henrique, entende? Enfim, essas são as últimas informações do Paris Saint-Germain que eu trouxe aqui para vocês. Então, portanto, amanhã começa essa jornada na Liga dos Campeões de um time completamente mudado, um time que a gente ainda tem muitas dúvidas de como vai se comportar. Como eu já falei também, até agora, o futebol apresentado pelo PSG não é o futebol que todo mundo quer. E o Luiz Henrique diz, eu sei que é difícil vocês ficarem ouvindo que eu falo precisa ter tempo, mas eu acredito muito nos meus jogadores, a gente vai se ajustar e etc. No futebol você não tem muito tempo, né, para resultado. Então, vai ser importante ver esse primeiro passo do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões contra o Dortmund, esse clube totalmente mudado, né, com muitas caras novas e com uma, até, como eu falei, pressão midiática muito menor. E vamos ver, né, como que vai sair esse senhor Mbappé agora ao lado dos seus amigos franceses, como vai ser esse primeiro jogo do PSG na Liga dos Campeões. Bom, galera, eu vou lá no jogo, vou acompanhar, vou trazer tudo pra vocês e eu quero palpite aí. Vocês acham que o Paris Saint-Germain vence esse duelo? Estão achando que o time vai longe nessa edição? Comenta aqui. E ó, deixa o like, galera. Eu sei que você não deixou o like, que você não compartilhou o vídeo, então tô esperando. Beijo!